saber de você. Quem é o maior culpado dessa vergonha? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera. Estamos de volta agora com Copa do Brasil. Vamos pro Rio de Janeiro direto. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente. Essa ressaca do Flamengo, meu amigo, eliminado pelo Vitória ontem. Seja bem-vindo, Pedrão. Beijo. Tudo bem, Glaucia? Eita, falhou legal. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, um abraço pro Jailson, um beijo pra Mari, beijos e abraços pra todos. Tá todo mundo aqui naquele ambiente mais ou menos, com uma exceção que já faz o sinal de negativo aqui, o repórter cinematográfico Guto Santana, baiano, torcedor ferrenho do Vitória, mandou um beijo especial para o Jailson, tá aqui com a camisa do Vitória e tá todo contente que o Vitória fez um grande feito ontem, nessa vitória de 2-0 sobre o Flamengo, conseguiu essa classificação para as oitavas de final, deixou o Flamengo pelo caminho e abraçado a mais um vexame de boca cheia em 2026. Esse Flamengo que já não teve sucesso na Supercopa, na Recopa, enfim, e agora consegue ser eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final, que não acontecia desde 2016. E pela primeira vez na história também participa apenas de uma fase da competição. Enfim, o Flamengo volta com essa cabeça mais do que inchada para a sequência da temporada. Ainda trabalhou ontem com desfalques, né? Porque o Paquetá e também o Arrascaeta fora, dois jogadores muito importantes ali. O Pulgar também fora dessa partida. Então sentiu os desfalques. O técnico Leonardo Jardim tentou observar o que aconteceu, tentou explicar depois e coube também ao Danilo, capitão, assim, informal, muitas vezes do Flamengo, falar o que aconteceu nessa pancada que o Flamengo levou no Barradão, mais uma vez repetindo, um vexame. O Flamengo agora tenta explicar, vamos ouvir Leonardo Jardim e também o Danilo. Não subestimamos porque nós sabíamos da dificuldade de jogar aqui, sabíamos para que é que vinhamos, entramos bem no jogo, por isso é que controlámos, temos 70% da posse de bola, rematamos 26 vezes, os jogadores tiveram atitude nos duelos, tiveram empenhados nessas situações e depois assumimos estes pesos do jogo e falhamos e não conseguimos concretizar. Vexame, não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Obviamente que uma derrota sempre chateia bastante, principalmente um elenco que foi montado para poder vencer tudo aquilo que disputa. Sofremos 2 gols, o primeiro deles muito mérito do Eric, que tem muita qualidade, um gol bem bonito. Segundo, a gente é uma falha nossa coletiva que a gente tem que se cobrar e não pode acontecer. A gente fez uma partida, eu diria, importante, massacrou o adversário o tempo todo e hoje não era dia. Tá então, Leonardo Jardim e Danilo tentando explicar o que parece um tanto quanto inexplicável. O Flamengo cai antes das oitavas de final da Copa do Brasil. E o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que falava em rotação perfeita, tríplice coroa de verdade e tudo mais, horas depois viu o time ser chutado para fora da Copa do Brasil e agora vai ter que administrar isso daí, inclusive com o senhor José Boto, chefe do departamento de futebol, porque o Flamengo tem pela frente esse jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana, Estudiantes e Palmeiras. Não foi um bom momento para ser eliminado, não. Se é que tem um bom momento para ser eliminado, mas não foi um bom momento, não. Porque a sequência promete chacoalhar este Flamengo aí antes da paralisação da Copa do Mundo. Glaucia. Tudo bem, vai aliviar o calendário, não sei o quê. Então, eu acho que tem muitas coisas para falar do jogo do Flamengo de ontem, né? Falha do Rossi, que ficou Só uma um expulsão. minuto, por favor. A expulsão mais rápida da história do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, foi de Rafa Silva, do Cruzeiro, aos 3 segundos de jogo. Isso aconteceu em 2024, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, 31ª rodada do Brasileirão. O cara fez, mas foi expulso com 3 segundos. Acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Kaique Rocha e recebeu cartão vermelho direto de Rodrigo José Pereira de Lima. Incrível. Muito bem. É o mesmo árbitro. É verdade, é o mesmo árbitro, Rogério. Mesmo árbitro. Rodrigo, é verdade. Muito bem. Um árbitro equilibrado. Mauro César Pereira, então esse jogo teve muitas coisas. O time finalizar 26 vezes e não conseguir fazer nenhum gol.
O time tem o Rossi, que eu achei que foi falha, no mínimo, dele no segundo gol, mas tem gente que fala que não, que era em cima, Duas que era não sei o falhas, quê. eu achei. Passou embaixo do braço dele. Duas falhas. E um time Cortou que eu sei que era um exagero falar disso logo no começo da temporada, mas tinha gente falando lá em tríplice coroa, cai na Copa do Brasil. Não estava no script, vamos combinar. Mauro. Qual vai ser se o confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma inconsequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? Que fica falando essas coisas, não sei porquê. A gente sabe por quê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Mas deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acha errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona e não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vamos ganhar tudo. Como ganhar tudo? Nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1.000.000%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer a ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, o jogador se joga pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro aqui, já põe a mão na cara. Assim, muito chato isso precisa ser combatido, não importa o clube. O Samuel Lino ontem, de novo voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Então o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso, o Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento da Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez 1 gol. E nos 2 jogos contra a Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Não dá. Não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu mal do gol e, na sequência, a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Tá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor atacante do continente, 9, a gente viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa, não vai resolver nada. Só no lance fugaz ele pode chegar ali e fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Então, atuação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os 2 meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis, e mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pela Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que 1 gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. Perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se você tem volume, tem chances e não traduz em nada, é aramelizíssimo, aramelizo modo hard, cara, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal. Nas trocas, então, foi muito mal. Aceitou a trocação de novo, teve recaída depois do jogo contra o Grêmio. Começa o jogo, amigo, a bola tem que ser do Flamengo, que está ganhando por 2-1, placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos. E assim, pim, gol. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu, tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando para o gol.
o chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar. E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem, isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, o chute, a palavra mais suave que encontra é o chute displicente, não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro está de sacanagem, né, chutando aquela bola, e o Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não está disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, e tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. Então a atuação do Flamengo foi sim um vexame. Um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado tão precocemente é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar, e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. Maior. Dele e de quem o contratou, para demitir o outro. A gente não pode esquecer isso, né? As derrotas que o Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino. Os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico. Não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o senhor José Boto. Acima dele, o presidente. Que, pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. Flamengo mira Delça do Betis em disputa com River Plate e Tigres. Colombiano de 26 anos não se firmou no clube espanhol e é alvo do clube carioca, que busca um camisa 8 no mercado. Ano passado era alvo do Palmeiras. O Flamengo entrou no radar de Nelson Delça, meia colombiano do Real Betis da La Liga. Segundo informações de Mateu Moreto e da Rádio Marca, o clube carioca monitora a situação do jogador e disputa um interesse com River Plate e Tigres. O perfil de Delça agrada ao Fla por uma razão específica. O colombiano é um camisa 8, exatamente a posição que o clube busca reforçar no mercado. Delça chegou ao Betis no ano passado após se destacar no Mundial de Clubes pelo Monterrey, do México, onde marcou um golaço decisivo contra o Urawa Reds e foi um dos jogadores com mais desarmes do torneio. O clube espanhol pagou cerca de 12 milhões de euros para contratá-lo, mas o colombiano não conseguiu se firmar no futebol europeu. Nos últimos meses, ficou ainda mais afastado do time após polêmica envolvendo um suposto romance com a filha do ídolo Joaquim, lenda e atual conselheiro do Betis, o que gerou seu afastamento por motivos alheios ao esporte. No ano passado, Delça também havia sido alvo do Palmeiras, que buscava um substituto para Richard Rios após a venda do volante ao Benfica. O colombiano acabou optando pelo futebol europeu na época, mas a passagem pelo Betis não correspondeu às expectativas. Com 26 anos e histórico de bom desempenho no futebol mexicano e no Mundial de Clubes, Delça chega ao mercado no momento em que o Flamengo busca exatamente um jogador de suas características. O meia atuou em 48 partidas pelo Monterrey na última temporada com 9 gols e 3 assistências, além de ter sido peça fundamental na conquista da CONCACAF Champions Cup 2024. A concorrência, porém, é real. River Plate e Tigres também monitoram o colombiano, e a definição do destino de Delça vai depender do projeto que mais o convencer na próxima janela de transferências que abre em 20 de julho. O Flamengo ainda não formalizou nenhuma proposta, mas o interesse está confirmado. Leonardo Jardim precisa de opções para o meio-campo e o perfil de Delça se encaixa no modelo de jogo que o treinador busca construir no clube carioca.